Nosso assunto agora são os excessos do contrato de trabalho. O acúmulo de função ocorre quando o trabalhador exerce, além da sua função, atividades diferentes da qual foi contratado inicialmente. Já o desvio de função ocorre quando o empregado exerce função distinta daquela para a qual foi contratado. Saiba mais sobre esse assunto na reportagem. A empresa poderá admitir empregado para trabalhar a tempo parcial com contrato a prazo determinado? Sim, o contrato a tempo parcial é um contrato com horas reduzidas. Então, é possível a empresa contratar a tempo parcial e para um tempo determinado. O que quer dizer isso? Tempo determinado é quando há, por exemplo, uma obra a ser feita ou um trabalho em que tem o prazo que vai expirar com 1 ano ou com 6 meses. Então, contrato com regime de tempo parcial, que é de 26 horas ou chegando até a 30 horas, pode ser por semana, e ainda com contrato por prazo determinado para que se consiga, naquele tempo determinado, naquele prazo que fica marcado, estipulado, ser contratado. Qual deve ser a data da baixa a ser anotada na carteira de trabalho do empregado doméstico? Essa pergunta é extremamente interessante porque é muito comum que a baixa na carteira seja do dia que o trabalhador sai da empresa ou que ele recebe ali a demissão, que ele é demitido naquele dia. Mas a baixa na carteira, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, deve ser a data em que se encerra o aviso prévio. Então, por exemplo, se a pessoa é demitida no dia 1º de julho de 2021, ela não é o dia 1º de julho de 2021, mesmo sendo o último dia dela na empresa, por ser um aviso prévio indenizado, que ela não vai mais trabalhar, apesar de receber, a data na carteira deve ser do último dia em que se projeta o aviso, ou seja, até que dia que duraria o aviso, até dia 31 de julho de 2021, por exemplo. E isso pode ser, se anotar lá na frente da carteira a data de 1º de julho, pode ser anotado nas anotações gerais a data do dia 31, que é após o cumprimento do aviso prévio. No caso da rescisão por acordo criado pela reforma trabalhista, o empregado poderá sacar até 80% do valor do FGTS depositado pela empresa. Nesse caso, o que ocorrerá com os 20% restante dos depósitos que o empregado não irá sacar? O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele fica numa conta depositada para o trabalhador. Então, é um dinheiro do trabalhador. Mas o que a reforma trabalhista permitiu com o acordo é que no momento em que esse empregado ele sai da empresa, no momento que ele faz o acordo, ele pode sacar 80%. Os outros 20%, eles ficam na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E esses 20%, esse trabalhador pode sacar depois de um prazo. Que prazo é esse? O que permite os motivos de saque do Fundo de Garantia. Por exemplo, quando ele fica 3 anos sem nenhum vínculo de carteira de trabalho, sem movimentação de fundo de garantia. Aí ele consegue sacar esses 20%. Ou por doença grave, também é uma outra hipótese, ou até para financiamento de imóvel, que também é possível sacar o fundo de garantia. Com a reforma trabalhista, o período em que o empregado estiver realizando viagens por ordem do empregador deixará de ser computado na jornada de trabalho. A reforma trabalhista, ela deu uma preferência muito grande para serem computados como horas efetivas de trabalho, as horas que efetivamente o trabalhador está ali a serviço da empresa, que ele está gerando alguma renda para a empresa, que ele está trabalhando mesmo. Então, os momentos de viagem em que ele está, por exemplo, descansando no hotel, ou que ele foi a uma praia, se ele viajou para o Rio de Janeiro, naqueles momentos, mesmo ele estando em viagem, ele vai trabalhar um tempo, mas nos momentos que ele para de trabalhar, não são computados na hora de trabalho. As faltas injustificadas refletem na concessão de férias e de 13º salário? Faltas injustificadas, é importante a gente ressaltar que são faltas que não têm atestado, por exemplo, ou que não apresentam uma justificativa ou que não foi combinada com o empregador. E essas faltas, elas geram um desconto nas férias. Não quer dizer que eu vou faltar um dia e que vai descontar um dia nas férias, não. Se durante 12 meses de trabalho eu tenho até 5 faltas, eu continuo com 30 dias de férias no ano. Se eu tenho de 6 a 14 faltas,
o prazo de férias já é reduzido para 24 dias. Ou seja, a gente tem, então, dias determinados, de 6 a 14, que então diminuem lá nas férias alguns dias, dando somente 24 dias. Então, reflete sim. E aí, da mesma forma, o que ele vai receber por mês, porque ele vai ter um valor um pouco abaixo aí das férias, porque ele só vai receber por esse período que ele vai ter de férias mesmo, e acaba refletindo no 13º, que faz a média que o empregado recebeu ao longo do ano. O pagamento do adicional de transferência ao empregado integra a remuneração de férias e de 13º salário? Adicional de transferência, é importante a gente lembrar que ele só é devido, só tem direito para aquelas pessoas que têm a transferência provisória. O que é isso? Se o Luiz, por exemplo, ele é transferido e ele vai morar em Uberaba, e aí ele foi para Uberaba e vai ficar em Uberaba, é uma transferência definitiva, não há adicional de transferência. Mas se ele vai para Uberaba para fazer um treinamento com uma equipe de lá, para poder ficar lá um tempo, e aí ele fica lá 6 meses e depois ele vai voltar, nesses casos é devido ao adicional de transferência. Então ele recebe 25% a mais ali no contrato dele, no mês, a cada mês, para poder receber, para cobrir esses custos de transferência, porque ele vai ter casa aqui, vai ter casa lá, então por isso que ele recebe. E aí, com isso, incorpora durante esse período na remuneração, enquanto ele recebe, reflete em todas as outras verbas. Ou seja, reflete no fundo de garantia, reflete no 13º, reflete nas férias, mas quando ele retorna para o posto de trabalho dele, ele perde o direito ao adicional de transferência. Empregado afastado pode pedir retorno antecipado sem alta médica? Empregado afastado, é muito importante lembrar que ele está cuidando da saúde dele. Se ele não teve a alta médica, ele não pode retornar ao trabalho. Por quê? Se gerar algum problema nesse contrato de trabalho, nessa empresa enquanto ele trabalha, a responsabilidade é tanto da empresa que permitiu que ele voltasse sem a alta, sem a anuência do médico, quanto também dele que vai gerar problemas para ele. Por isso, é muito importante notar que não pode retornar sem o devido atestado, comprovando que ele está apto para o trabalho. Ah, mas se eu não conseguir ir no médico, a empresa não pode deixar, infelizmente, porque isso pode gerar até danos depois, se ele tiver um problema de saúde, para a empresa. O empregado que teve o seu contrato de trabalho suspenso em virtude de afastamento por auxílio-doença previdenciário terá direito às correções salariais relativas às datas bases do citado período de suspensão contratual? Quando o empregado teve o contrato suspenso, porque ele ficou afastado por algum problema de saúde, por auxílio-doença, quando ele retorna, ele tem que ter todas as correções que os demais empregados tiveram. Ou seja, ele é um empregado, um trabalhador comum como os demais. Não pode haver diferenciação com os outros trabalhadores. Então, se houve data base, se houve um dissídio, se houve uma convenção coletiva e houve correções monetárias, se houve até aumento, esse trabalhador que retorna, ele tem direito a todas as correções e aumentos que aconteceram enquanto o contrato dele ficou suspenso. Afinal de contas, apesar de suspenso, existia sim um contrato e esse contrato faz com que ele continuasse com um vínculo com a empresa. Pois é, muito esclarecedora essa reportagem, tirando todas as dúvidas trabalhistas dos nossos telespectadores.